Já dividimos tudo. Minha tia anunciou com aquele sorriso falso. Não sei por que você está aqui. O advogado franziu a testa, ajeitou os óculos e abriu a pasta. Mas o nome dela é o único no testamento. A sala ficou em pânico total. Minha tia ficou vermelha, meu tio quase caiu da cadeira e meus primos começaram a gritar todos ao mesmo tempo. E olha, essa herança não era pouca coisa não. Estamos falando de uma fortuna que minha avó construiu durante 40 anos como empresária. Propriedades, investimentos, joias, tudo. E eu era a neta que essa família toda fingia que não existia. A última vez que me convidaram para alguma coisa foi no meu aniversário de 10 anos. Hoje tenho 28. Deixa eu voltar um pouco para você entender como cheguei nessa situação absurda. 3 semanas atrás, recebi uma ligação. Era o advogado da minha avó dizendo que ela tinha falecido. Fiquei arrasada porque, apesar de tudo, eu amava aquela mulher. Ela foi a única pessoa da família que sempre me tratou com carinho de verdade. O advogado me pediu para comparecer à leitura do testamento numa segunda-feira às 14 horas. Achei estranho porque ninguém da família tinha me avisado nada. Nem sobre o velório, nem sobre o enterro, nada. Foi como se eu não existisse. Mas eu fui assim mesmo, porque queria me despedir da minha avó, nem que fosse daquele jeito. Quando cheguei no escritório de advocacia, a recepcionista me olhou com pena. Tipo aquele olhar de quem sabe que você vai entrar numa sala cheia de leões famintos. E ela estava certa. Abri a porta da sala de reuniões e senti o peso de 10 pares de olhos me fuzilando. Minha tia Regina, a irmã mais velha da minha mãe, estava sentada na cabeceira como se fosse a dona do lugar. Ao lado dela, meu tio Carlos, os 3 primos e mais um monte de gente que eu nem conhecia direito. Todos vestidos de preto, todos com cara de enterro, mas não de tristeza. Era mais tipo uma reunião de negócios. Sentei na única cadeira vazia, bem longe de todo mundo, e esperei. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o relógio na parede. Foi aí que minha tia soltou aquela. Já dividimos tudo. Não sei por que você está aqui. Ela falou olhando para mim como se eu fosse um inseto. As pessoas ao redor dela concordaram com a cabeça. Uma prima até riu baixinho. Senti meu estômago revirar. Mas antes que eu pudesse responder qualquer coisa, o Dr. Mendes, o advogado, entrou na sala. Ele era um senhor de uns 60 anos, cabelos grisalhos, terno impecável. Cumprimentou todo mundo com educação e sentou na outra ponta da mesa. Abriu uma pasta de couro marrom e tirou vários documentos de lá. Bom, vamos começar, ele disse. Vim aqui hoje para fazer a leitura do testamento de Dona Beatriz, conforme ela solicitou em vida. Minha tia se ajeitou na cadeira, já contando mentalmente quanto ia receber. Meu tio cruzou os braços com aquele ar de superioridade. Os primos estavam grudados nos celulares, provavelmente já gastando a herança na cabeça deles. E eu ali, quietinha, esperando ser humilhada mais uma vez e poder ir embora logo. Mas o universo tinha outros planos para mim naquele dia. O Dr. Mendes começou a ler. Eu, Beatriz Almeida Costa, em pleno uso das minhas faculdades mentais, declaro como única e universal herdeira de todos os meus bens, a minha neta amada. E aí ele falou meu nome completo. O silêncio que caiu naquela sala foi de arrepiar. Era como se o tempo tivesse parado. Ninguém respirava, ninguém se mexia. Única e universal herdeira. O advogado repetiu, olhando para mim por cima dos óculos. Senti meu coração acelerar. Não podia ser verdade. Tinha que ser algum engano. Mas a explosão veio antes que eu processasse qualquer coisa. Minha tia se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Isso é um absurdo, ela gritou. Tem que ser fraude, falsificação. Meu tio bateu a mão na mesa com tanta força que os copos de água tremeram. Vamos contestar isso na justiça, ele rosnou. Os primos começaram a falar todos ao mesmo tempo, acusando, xingando, ameaçando. Eu continuei sentada, em choque total, tentando entender o que estava acontecendo. O Dr. Mendes levantou a mão pedindo silêncio. Por favor, mantenham a compostura, ele disse com voz firme. O testamento foi elaborado há 2 anos, registrado em cartório, com todas as testemunhas necessárias. Está tudo legal e dentro das normas. Além disso, Dona Beatriz passou por avaliação psicológica, que comprova sua plena capacidade mental na época. Não há nada que vocês possam fazer. Ver a cara deles caindo, percebendo que tinham perdido, que todos aqueles anos de falsidade não valeram de nada. Mas a história não termina aí. Na verdade, ela estava só começando. Minha tia se virou para mim com ódio nos olhos.
Você manipulou ela, sua interesseira. Ela cuspiu as palavras. Antes que eu respondesse, o advogado ergueu outro envelope. Dona Beatriz previu que haveria contestações e deixou uma carta para ser lida neste momento. Todos ficaram em silêncio de novo. Ele abriu o envelope e começou a ler com a voz da minha avó, ecoando através das palavras dele. E cada frase era uma bomba sendo jogada naquela sala. Para minha família que está ouvindo isso agora, a carta começava. Sei que estão surpresos e provavelmente com raiva, mas deixem-me explicar por que tomei essa decisão. Durante os últimos 20 anos, observei como trataram minha filha e minha neta, como as excluíram de tudo, como fingiram que elas não existiam, apenas porque minha filha escolheu casar com um homem que vocês consideravam inferior. Minha tia ficou pálida. Meu tio começou a suar. A carta continuava. Vocês aparecem na minha casa quando precisam de dinheiro. Me ligam quando querem que eu invista nos negócios de vocês. Vêm me visitar nas datas importantes só para garantir que eu não esqueça de vocês no testamento. Mas onde estavam quando fiquei doente no ano passado? Quando passei 2 semanas no hospital? Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu me lembrava daquele período. Minha mãe tinha me contado que a vovó estava internada, mas disse que a família não queria que a gente fosse lá. Disseram que nossa presença ia estressar ela, mas pela carta, percebi que foi tudo mentira. Eles simplesmente nos afastaram de propósito. A única pessoa que apareceu no hospital foi minha neta. A carta revelava. Ela ia todo dia depois do trabalho, passava horas conversando comigo, me fazia rir, cuidava de mim. Ela não sabia, mas eu pedi para a equipe do hospital não contar para a família que ela estava indo. Queria ver quem realmente se importava comigo, e descobri que apenas ela se importava de verdade. Olhei para o rosto da minha tia e vi culpa misturada com raiva. Ela sabia que era verdade. Todos ali sabiam. O advogado continuou lendo. Por isso, decidi deixar tudo para minha neta. Não por vingança, mas porque ela merece. Ela é bondosa, trabalhadora, honesta, todas as qualidades que tentei ensinar para vocês e que vocês nunca aprenderam. E tem mais. A carta prosseguia. Deixei instruções específicas para o Dr. Mendes. Se tentarem contestar o testamento, se ameaçarem minha neta, se fizerem qualquer coisa para prejudicá-la, tenho documentos guardados que vão expor todos os seus segredos. Carlos, eu sei sobre o dinheiro que você desviou da empresa. Regina, eu sei sobre suas dívidas de jogo. A bomba tinha explodido de vez. Meu tio ficou branco como papel. Minha tia parecia que ia desmaiar. Os primos olhavam para os pais sem entender nada. O Dr. Mendes fechou a carta e olhou para a família. Dona Beatriz foi muito clara. Qualquer tentativa de contestação resultará na divulgação desses documentos. Sugiro que aceitem a decisão dela em paz. Esse foi o segundo payoff. Ver que minha avó tinha pensado em tudo, que ela me protegeu até depois da morte dela. Mas ainda faltava a melhor parte. Minha tia tentou uma última cartada. Ela se virou para mim com lágrimas falsas. Por favor, ela implorou. Somos família. Você não pode fazer isso com a gente. Pensa nas crianças, nos seus primos. Eu respirei fundo. Família, eu repeti a palavra. Família não abandona ninguém. Família não mente. Família não manipula. Vocês nunca foram família para mim ou para minha mãe. Me levantei da cadeira e olhei para cada um deles. A vovó me deu essa herança porque ela sabia que eu ia fazer o que é certo com esse dinheiro. E é exatamente isso que vou fazer. O Dr. Mendes sorriu discretamente. Ele abriu outra pasta e tirou mais papéis. Antes de irmos embora, ele disse: há mais uma coisa. Dona Beatriz deixou cartas individuais para cada um de vocês. Entregou os envelopes. Mas também deixou esta última instrução para sua neta. Ele me entregou um envelope grosso. Dentro tinha uma carta só para mim e mais alguma coisa. Abri o envelope ali mesmo. A carta dizia: minha querida neta, se está lendo isso, significa que já sabe da herança. Mas tem algo mais importante que dinheiro. Dentro deste envelope está a escritura de uma propriedade que ninguém da família sabe que existe. É uma fazenda no interior, o lugar onde cresci, onde fui feliz. Quero que você transforme aquilo num lugar especial. Continuei lendo com o coração apertado. Use a herança para criar um abrigo para pessoas que foram rejeitadas pelas próprias famílias. Ajude quem precisa de um recomeço, assim como você e sua mãe precisaram quando foram excluídas. Faça o bem com esse dinheiro. Essa é minha última vontade, e sei que você vai cumprir, porque você tem o coração que eu sempre quis ver nessa família.
Olhei para cima e vi minha tia lendo a carta dela. Vi lágrimas reais escorrendo pelo rosto dela pela primeira vez. Não sei o que estava escrito, mas dava para ver o arrependimento. Meu tio amassou a carta dele e saiu da sala batendo a porta. Os primos ficaram quietos, lendo as cartas deles. Teve até um que pediu desculpas antes de sair. Depois que todos saíram, fiquei sozinha com o Dr. Mendes. Ele me olhou com gentileza. Sua avó era uma mulher incrível, ele disse. Ela me contou toda a história de vocês. Fez questão de proteger você porque sabia que era a única pessoa com caráter suficiente para honrar a memória dela. Não deixe que ninguém faça você duvidar disso. Agradeci a ele com um abraço. Hoje, 6 meses depois, estou trabalhando no projeto da fazenda. Transformei o lugar num centro de acolhimento para jovens que foram rejeitados pelas famílias. Oferecemos moradia, educação, apoio psicológico, tudo de graça. Já ajudamos 23 pessoas a recomeçarem a vida. E sabe o que é mais legal? Minha tia Regina se voluntariou para dar aulas de artesanato lá. Acho que a carta da vovó realmente mexeu com ela. A gente não tem aquela relação de família perfeita, mas pelo menos agora existe respeito. E olha, aprendi algo com tudo isso. Herança não é só sobre dinheiro, é sobre valores, caráter, fazer a diferença. Minha avó me deixou muito mais que propriedades. Ela me deixou um propósito, uma missão de espalhar bondade num mundo cheio de gente interesseira. Não é sobre eu ter ficado rica. É sobre ter usado essa riqueza para mudar vidas, para honrar uma mulher incrível, para provar que bondade ainda vale alguma coisa nesse mundo. Se você passou por algo parecido, se sua família te excluiu ou te magoou, saiba que você não está sozinho. Continue sendo uma pessoa boa, mesmo quando ninguém reconhece isso. Uma hora, de um jeito ou de outro, o universo recompensa quem faz o certo. Pode não ser com uma herança milionária como foi comigo, mas vai ser com algo muito mais valioso, paz de consciência e a certeza de que você é melhor que aquelas pessoas que te machucaram. Obrigada por ouvir minha história até o final. Se ela te tocou de alguma forma, deixe um comentário contando sua experiência.